o nosso cérebro, né? Hoje, mais um dia, mais uma live que nós vamos estar aqui no nosso episódio da nossa série Você é o seu próprio cérebro. Então, eu escolhi trabalhar esse tema com vocês por uns dias, até que vocês entendam todo o processo mental e o que nós precisamos fazer para mudar algo na nossa mente. Então, hoje eu preparei um conteúdo que são os mistérios da mente. Então, a nossa mente, ela ainda é muito enigmática, ainda tem os enigmas, por mais que a ciência esteja evoluindo em relação à mentalidade humana, em relação à investigação humana, ainda há muito que se descobrir. O nosso subconsciente é uma caixa enigmática. Então, e que nós só conseguimos desvendar os mistérios da nossa mente quando nós olhamos para dentro de nós. Inclusive, hoje, na aula que eu dei no meu curso sobre Conhecendo a Matrix, eu falei muito sobre o cérebro. E nós podemos fazer toda esta transformação na nossa vida quando nós próprios tomamos a decisão de fazer essas mudanças. Então, as mudanças, elas não dependem apenas do terapeuta ou da pessoa, do psicanalista, ou do psiquiatra, ou do neuro. Ela precisa muito mais, as mudanças precisam muito mais da pessoa que deseja mudar. Então, o nosso cérebro é quântico. Portanto, nós somos seres quânticos, nós somos seres de energia. O nosso cérebro é como se ele fosse uma usina de energia. Os nossos neurônios vão carregando, vão distribuindo toda esta energia para um determinado hemisfério, uma determinada parte, um determinado campo, e esta energia é distribuída como se o nosso corpo representasse uma grande cidade e o nosso cérebro é a fonte de energia que abastece toda esta cidade. Então, o nosso cérebro, ele é quântico. O que significa quântico? Quer dizer, a menor quantidade de energia. Então, o nosso cérebro, ele tem essa quantidade de energia, assim como o nosso coração também tem. Então, por isto que hoje eu quis falar bastante nesta aula de hoje, quando eu entrei na questão da Matrix, eu quis falar bastante sobre cérebro e coração, porque o nosso pensamento e o nosso coração, eles andam, as nossas emoções andam juntas, não tem como separar cérebro e coração, mente e sentimento, não tem como separar. Então, o nosso cérebro, ele é energético, ele contém energia, mas ele também é magnético. E o nosso coração é a mesma coisa. Então, isso pode ser comprovado a partir dos exames de aparelhos para fazer toda esta medida das frequências. A medida é feita em medida Hertz, né, que eu já trabalhei em outros vídeos também falando sobre as frequências Hertz, que são as frequências emoções. Então, quando nós pensamos em algo e nós sentimos algo, nós vamos atrair para nós aquilo, o que está relacionado com a lei da atração também. Então, às vezes, a gente pensa em alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, mas sente outra. Isso acontece, isso é muito fácil de acontecer.
E às vezes a gente coloca o nosso superfoco em algo que nós desejamos. E aí nós corremos o risco de fazer o efeito chamado efeito Zenão. Então, quando você tem um conhecimento que você é capaz de atrair para você aquilo que você deseja, então você vai tentar fazer isto. Mas o que eu quero deixar hoje para você é: se os seus pensamentos e os seus sentimentos não estão em consonância com tudo que você está vivendo, com tudo que você deseja, né, para você, você vai fazer um efeito Zenão, um efeito contrário daquilo que você deseja. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas a física quântica, a lei da atração não funciona para mim. Aí eu pergunto: você observou as suas emoções relacionadas ao cérebro quântico? Então, essa é uma abordagem que ainda está sendo estudada. Mas a mente humana, ela, desde que Freud iniciou a investigação da mente humana, ela está sendo um processo de contínua investigação. Dali por diante, nunca mais parou esse processo. Então, e isto vem evoluindo cada vez mais. A investigação mental é alvo de pesquisas científicas continuadas. São pesquisas que não param. Então, quando se descobre algo sobre o cérebro, sobre a nossa mente, né? Então, vão surgir muito mais estudos a respeito do mesmo assunto. Então, a abordagem de que o cérebro é quântico é porque surge nos processos mentais, como a consciência quântica, o ramo da ciência estuda todo esse comportamento, né? Então, a ciência vem estudando todo este comportamento para comprovar que nós somos seres repletos de energia, né? Então, essas características vêm emanando também o colapso da função de onda. Então, o que é o colapso da função de ondas? É o que eu acabei de dizer ali agora há pouco, atrás, né? Quando você colapsa uma onda, é porque você está naquela frequência. Se você atraiu algo para a sua vida, é porque você está naquela frequência, que seja boa ou que seja ruim, você atraiu para você aquilo que você está sentindo. Então, é possível a gente fazer toda essa mudança? É possível a gente viver o novo a cada dia, né? Então, é possível sim. É possível a gente reprogramar o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem o fenômeno da neuroplasticidade, que nada mais é do que o processo de cura, a remodelação celular, remodelação cerebral. E seja uma teoria bem estabelecida em relação aos comportamentos, as partículas atômicas e subatômicas, elas podem ser aplicáveis nas escalas macroscópia, como, por exemplo, no cérebro humano, né? Então, além disso também, não existe evidências assim cientificamente comprovada de que o nosso cérebro ele é exatamente energia, mas o que tudo indica é que o nosso cérebro ele é uma usina de energia, né? O nosso cérebro e o nosso coração. Então, a ciência está explorando todo este campo, toda esta abordagem, desde a neurociência e tantas outras descobertas. Isto é muito necessário, e as pesquisas estudam para determinar
esta teoria, que ainda não tem assim uma determinação final, ainda não chegou nessa determinação final, porém, oferece insights significativos para nós de que a nossa mente humana, ela é energia, né? Ela é quântica.